gente, então eu voltei para falar com vocês agora sobre precificação. Como eu prometi, eu vou colocar sempre umas dicas bem bacanas. Isso não serve para a aula de hoje, que será sobre chocolate e ovos de Páscoa. Isso serve para qualquer outras coisas que vocês forem fazer. Então, uma das maiores dúvidas de todos os alunos, as dúvidas de todas as pessoas que me procuram para fazer o curso, é como eu vou cobrar o meu produto. E a maioria chega com aquela regrinha de multiplica por 3, multiplica por 2, multiplica por 4. Ó, eu já vou falando, às vezes pode dar certo até certo tempo. Mas depois, com o tempo que você vai se profissionalizando, vai virando uma empresa, já não dá certo mais. Essa regra não vale para tudo. Porque a gente precisa ter um preço calculado, tudo direitinho, todos os nossos gastos, para a gente poder, em cima disso, basear o nosso lucro. E mesmo fazendo tudo isso ainda é difícil. Imagina se a gente ficar apostando, às vezes pensando assim, vezes 3, vezes 2, não dá certo. A gente tem que conhecer o que a gente trabalha, com qual material que a gente usa, o que a gente, quais são nossas dificuldades, tudo isso tem que estar certinho, qual que é nosso objetivo também, de adquirir, de conseguir. Então a gente tem que calcular o salário da gente, tem que calcular a despesa, os gastos adicionais, e aí sim até chegar no lucro, tá? Muitas pessoas me perguntam como que eu vou fazer isso? Vou vender ovo de Páscoa, como que eu tenho que começar? Primeira coisa que você tem que fazer é criar o seu menu. O menu é muito importante, porque se você vai começar a fazer, você vai vender o quê? Você já tem em mente, você já planejou? Faça o seu planejamento e nele já coloque qual vai ser o seu menu. Eu não sei o que eu vou fazer. Faça uma pesquisa, veja qual que é o gosto das pessoas, quais são as tendências do mercado, como é o seu público, o que talvez está faltando na sua região, né? O nicho que está aberto. Todo mundo está fazendo, mas esse aqui ninguém faz, então eu vou fazer esse daqui, que tem procura, mas ninguém está fazendo. Então pode ser uma boa oportunidade. Então você criou seu menu, planejou, criou seu menu. Agora a gente vai correr atrás de escolher o meu material, né? Material que você vai trabalhar. Eu vou trabalhar com chocolate da marca tal. Tem na minha região? Ele é favorável para mim? Vou encontrar de acesso bacana? Meu fornecedor vai entregar até mim? Então a gente tem que estar com isso em mente aí para poder a gente começar, tá? Só põe isso no papel e vá atrás do que você procura. Talvez o que você quer não tem, mas você já vai ali ver no fornecedor o que tem com a mesma qualidade para você começar a trabalhar com isso. Bom, pensando em tudo isso, já temos o material, o menu que você decidiu. Vou trabalhar com recheios tal, com chocolate tal. Então já temos dois caminhos andados. Bom, para começar tudo isso, temos que fazer um planejamento. O planejamento do nosso menu. Quais os tipos de ovos eu vou vender? Eu vou vender ovo trufado, ovo de colher, ovo de corte, casquinha de ovo, ovo crocante. Quais os tamanhos de ovos que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar de 100 gramas, 250, 500 gramas, de 1 quilo. Então, isso eu tenho que estar em mente e começar o meu menu. Então, beleza, eu fiz a primeira parte. A segunda parte, a segunda etapa do que eu tenho que planejar, colocar nesse planejamento no papel, é qual o tipo de material que eu vou trabalhar. É importante que eu tenha a minha matéria-prima perto de mim, ou que eles entreguem, ou que eu encontro fácil na minha região. Feito isso, a gente tem a terceira etapa, escolher as receitas que eu vou usar. Então eu vou criar o meu cardápio, né, dentro do meu menu. Eu vou fazer, vou fazer trufa, vou fazer ganache, vou ter de morango, vou ter de chocolate, vou ter de maracujá, vou ter de castanhas. Então, eu tenho que criar aquele menu e isso vai abrir um leque para os clientes na hora de escolher. Então, eu falo com vocês para selecionar uma quantidade de receita que você possa oferecer. Não fica fazendo muita coisa exagerada, porque às vezes a gente desfoca do trabalho, inventa coisa demais e na hora mesmo do vamos ver, a gente passa aperto, trabalha demais e não vê resultado. Então, selecione as receitas mais procuradas, por exemplo, trufa, uma trufa de maracujá,
um ganache de chocolate mais intenso, coco, né, o famoso Prestígio, as pessoas gostam muito, leite ninho, o pessoal tem buscado muito, tá muito na moda, coisas com Kit Kat, com Oreo, esse tipo de coisa assim tá muito em alta. Então essas coisas, Nutella, esse tipo aí é legal você ter no seu cardápio. Isso vale tanto para os ovos quanto para as outras coisas que vocês forem fazer. Então, escolhi minha receita, já tenho o meu menu, já tenho meus materiais, meu fornecedor. Não esquecer no material, gente, que a gente tem que pensar no material, na matéria-prima de fazer a receita, né, de fazer o meu chocolate, o meu ovo, mas eu tenho que ter a embalagem em mente, tenho que ter a fitinha que eu vou amarrar, ou a caixinha que eu vou colocar, ou o saquinho que eu vou colocar, o fundinho do ovo, né, que vai sustentar. Então, tudo isso eu tenho que estar em mente. As formas que eu vou trabalhar, né, as formas, seja de silicone ou a forma que for, você tem que já ter tudo esquematizado para o bom funcionamento do que você for produzir. Beleza, fiz tudo isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou correr atrás do restante, que é o mais principal, né? Todo mundo quer correr atrás, né? Mas eu vou começar como? Vou fazer uma pesquisa de preço. A fulana ali, minha colega ali, tá vendendo o ovo dela a R$10. Ah, eu vou vender o meu a R$9,50, porque eu vou vender mais que ela. Isso aí já não funciona. A gente não deve basear no preço do colega. Pois, você não sabe o material que ele trabalha, você não sabe o que ele põe, você não sabe nada que ele está produzindo. Então, não dá certo isso. A gente faz uma pesquisa de mercado para a gente ver se a gente está encaixando dentro dela. Mas a gente tem que executar, a gente tem que fazer a nossa própria tabela de preço, sem basear no preço dos outros. Só mesmo para a gente ter uma referência, mas a gente tem que calcular cada detalhezinho, porque isso é importante no final, da onde todo mundo quer chegar, que é o quê? O lucro. O lucro é a parte mais importante, que todo mundo quer ter. Então, a gente fez tudo isso, né? Já estamos procurando isso aí, já fizemos a pesquisa de mercado. E aí a gente já tem tudo isso em mão. O que eu preciso fazer primeiro? Agora, fazer uma amostra. Porque como que eu vou divulgar meu produto? Como eu vou ficar pegando foto de internet? Não pode. A gente tem que pegar o produto da gente e mostrar para o cliente. Então eu vou fazer modelos de todos os tipos de ovos que eu vou fazer. E aí eu vou fotografar bem bonitinho, pegar os ângulos legal, colocar o fundo atrás, eu posso colocar os coelhinhos de Páscoa, bem legal para poder chamar a atenção, né? Para todo mundo ver, que hoje em dia a gente tem a facilidade das redes sociais. Então eu posso fazer tudo isso e vou lá, tiro minhas fotos, mas você vai perguntar, sabe? Eu vou ter que fazer um de cada um? Vai ter que fazer um de cada um. Vai ter que fazer um de cada um. Porque você vai basear em foto de internet? Não pode. Então, façam todos um modelo pequenininho, ou de 50 gramas, ou de 100 gramas, só para você fotografar. Porque quando você fotografa, não dá para saber se é o de 100, se é o de 250, mas você vai ter uma amostra. E depois você pode, no próprio Facebook, Instagram, lançar uma promoção que você está sorteando um kit de confeitaria, de ovos de Páscoa, um kit de ovos de Páscoa, para poder, entre os seus seguidores, se eles divulgarem, se eles compartilharem, aí você vai fazer o seu marketing em cima do que você fez de amostra. Aí você vai pedir eles para compartilhar e você vai estabelecer um dia do sorteio e sorteia aquilo ali para um ou para mais pessoas, então você vai ter uma boa divulgação, você vai ter um marketing aí, as pessoas vão te conhecer e vai poder divulgar para você mesmo e te encomendar para a família, para todo mundo, e daqui a pouco você já está com bastante cliente. Esse é um dos passos a ser feito. Beleza, você fez tudo o que eu falei, você fez o seu marketing e agora temos que ter o preço, né? Temos que ter agora o preço de cada produto. Só que para calcular o preço, é igual eu disse, é coisa por coisa, receita por receita. Então, precisamos de pesar nossos ovos. Então, eu vou ter que fazer as casquinhas, pelo menos uma de cada tamanho. Vou pesar, eu vou deixar mais ou menos para vocês
Vou falar para vocês mais ou menos quanto que dá cada casquinha, mas é ideal que você pese, tá? E aí você vai pesar cada casquinha. Na verdade a gente vem, né, uma bandinha de ovo com outra bandinha de ovo. Se eu for fazer aquele ovo inteiro assim, que eu junto as bandinhas, eu vou ter, por exemplo, de 100 gramas vai dar 100 gramas, vai ser a metade do peso aqui, com outra metade aqui, e aí não vai chegar aos 100 gramas, mas vai dar um torno de 65 gramas e tal, quando eu juntar as duas. 65, 66. Se dá esse valor, é mais ou menos 33 gramas cada lado do chocolate. E aí eu preciso completar até dar 100 gramas, eu vou ter que ter uma balança. Vou colocar o ovo em cima da balança e vou pesar colocando o bombom até dar 100 gramas. Hoje não tá usando tanto esse ovo de bandinha, tá usando o ovo de colher, o ovo inteiro, tá usando o ovo de colher, ou tá usando o ovo trufado. E aí, como que eu vou fazer? Aí, como que você vai fazer? Você vai pegar a cada bandinha, vamos supor, de 250 gramas, e aí você vai pesar o chocolate e vai completar de recheio, por exemplo, ganache ou trufa, até dar 500 gramas. Então, de 250 gramas, acaba indo para uma quantidade de peso, pode ser até 500 gramas. Vai depender do recheio que você vai trabalhar. Se ele é airado ou se é um recheio mais compacto. Então, por isso eu recomendo fazer tudo separadinho. Cada receita separadinho. Quando eu for mostrando as receitas dos outros vídeos para vocês, eu vou tentar falar e mostrar para vocês o peso que tá dando. Já vai esclarecendo, mas o ideal é que cada um faça a sua, tá bom? Então, vamos seguir. Agora eu vou passar para vocês o cálculo de tudo que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente multiplica por 2, por 3 ou por 4. Funciona por um tempo, igual eu falei. Mas se tiver difícil, pode começar por aí. Mas o ideal é que vocês façam a ficha técnica contendo tudo direitinho para você calcular o seu preço e vender e assim por diante. Então, gente, agora a gente já fez o nosso planejamento do menu, já escolheu o material que a gente vai trabalhar, já escolhemos as nossas receitas, então agora é hora de colocar o preço, né? Tem muita gente que pega o preço e multiplica por 4. Quando a gente faz a multiplicação por 4, uma vez a gente coloca que é a matéria-prima, a segunda vez é o gasto adicional, e a terceira vez seria a mão de obra, e a quarta vez seria o lucro. Só que muitas vezes esse tipo de conta não vai bater, não vai dar certo. Quando a gente vira empresa, quando a gente quer que o negócio cresça, já não vai bater. Então o certo é fazer os cálculos certinho. E depois de tudo isso, que a gente já tem todo esse planejamento, agora a gente tem que formular o nosso preço de venda. O que é o preço de venda? O valor que ele vai sair com a gente pagando o material que foi investido, os gastos adicionais, que é água, luz, internet, a buchinha da pia, o detergente, tudo que gasta e a gente às vezes não consegue mensurar, a energia elétrica, o gás, né? Tudo que gasta, porque a internet a gente gasta para responder o WhatsApp, o telefone para atender o cliente, então tudo isso é gasto adicional. Então ele entra nesse custo também. Então vamos lá, gasto adicional, mão de obra, material. Então esses aí a gente tem que calcular. A mão de obra é o nosso salário, é o valor que a gente vai receber pelo nosso salário. A mão de obra é diferente do lucro. A mão de obra é o pagamento do nosso salário. E muitas pessoas confundem o lucro com o salário do dono, né, da pessoa que está fazendo. E isso não tem nada a ver. A gente tem que calcular o salário separado. Ele já tem que estar embutido no preço e o lucro é o que fica para a empresa, para poder ela crescer, para poder a gente comprar uma batedeira nova, para comprar uma geladeira, para investir no crescimento das coisas que a gente precisa de ter. Ou então a gente fica estagnado se não tiver o lucro. Então é dessa forma. Então, para poder a gente ter vai ser tudo um exemplo, não quer dizer que seja esses valores, eu separei, para a gente fazer o cálculo, né, para formular isso aí, a gente calculando esse custo, eu separei para a gente fazer como se fosse uma casquinha de um ovo de 100 gramas. Vou fabricar um ovo de 100 gramas, só que esses valores aí estão fictícios, é só para poder vocês entenderem. Para eu saber o preço que eu faço um ovo de casquinha de 100 gramas, eu tenho que saber o preço de 1000 gramas, que seria 1 quilo de chocolate.
Para fazer a casquinha, a gente gasta em torno de 65 gramas, 66 gramas. E depois que a casquinha do ovo está pronta, a gente completa as outras 100 gramas com bombom, até chegar a 100 gramas. Para eu calcular o chocolate que eu gastei nessa casquinha, eu vou colocar a regrinha de 3, que seria, né, 1000 gramas de chocolate, que equivale a 1 quilo, está em torno de R$30, então na regra de 3 vai ficar 1000 gramas está para 30, assim como 65 gramas de chocolate, que é o que eu quero descobrir, é o meu X, está para X. Então, fazendo a regra de 3, 1000x é igual a 65 vezes 30, né? Que é o que eu quero, que é o preço. 1000x é igual a 1950, que seria o valor. X, 1000 está do lado de cá, vai passar para lá dividindo. X é igual a 1950 dividido por 1000, que vai dar o valor de R$1,95, que vai sair a minha casquinha. Esse é o valor, o custo que eu estou tendo dela. Lembrando que quando a gente vai fazer o ovo, vai ter que calcular a embalagem, vai ter que calcular o bombom que vai dentro dele, o recheio que vai dentro dele, tudo isso tem que fazer o custo separado. Aqui nós vamos fazer só o valor da casquinha. Pronto, então vamos lá. Eu gastei de material R$1,95, não é isso? Se eu gastei isso, então eu tenho um gasto adicional, que eu falei que é o detergente, a vasilha que eu vou lavar, o gás para esquentar, o micro-ondas para derreter o chocolate. Então, nesse gasto adicional, eu fiz aqui uma simulação, façamos de conta que eu sempre gasto R$2 de valor adicional. Eu peguei minha conta de água, de luz, a de telefone, a de internet, o gás, dividi pelas horas que eu funciono no meu negócio aqui, e vi quanto que eu gasto por dia. E aí eu sei quanto que eu vou gastar por hora, que eu divido pelo horário de funcionamento. E vamos falar que eu gastei R$2. Então vai ser material R$1,95, R$2 de gastos adicionais. E aí, minha mão de obra, vamos supor assim que eu queira ganhar R$10 por hora. Aí eu gastei meia hora para fazer esse ovo. Então minha mão de obra é R$5. E aí eu vou somar R$1,95 mais 2 e mais 5, aí eu vou chegar no valor o valor que eu vou ter dele aí de R$10,95. E aí falta ainda eu calcular o lucro. O lucro é a única parte variável que eu posso fazer. Se a época está ruim do ano, eu posso variar meu lucro de 30%, 40%, 50%, 100% se ficar bom. Então o lucro eu posso mexer, mas nas outras coisas eu não posso mexer. Então o meu lucro aí no caso de 50% seria R$10,95 mais R$5,47% de lucro. Então minha casquinha de ovo sairia por R$16,42, R$16,42. Isso é só uma simulação para vocês entenderem como que calcula o ovo de Páscoa, qualquer receita, não só na Páscoa, em qualquer época do ano. Então espero que vocês ponham em prática isso. Se for fazer o ovo de colher, tem que calcular todos os recheios, todas as coisas direitinho, quanto que vai. E na hora de montar o ovo, pesem, façam tudo na balança para não ter prejuízo. E não esqueçam de agregar a embalagem que vocês vão colocar também. Então é isso aí, espero que vocês façam um bom proveito e dê um like aí no vídeo e não percam os próximos vídeos, porque vou estar ensinando a fazer as dicas de casquinha de ovo e também várias dicas de recheio, tá bom? E montagem. E ainda depois vai ter o vídeo de modelagem e decoração de ovo de Páscoa.